Oi, crianças, tudo bem? Lembram do conteúdo da aula passada, em que nós falamos sobre os astros em ciência? Eu pedi que vocês fossem os cientistas da vez, né? E observassem o céu tanto durante o dia quanto à noite e fizessem os seus registros de observação na atividade do livro, né? Pois na aula de hoje nós vamos continuar esse conteúdo, vamos continuar sendo cientista e vamos ver o que tem pela frente, né? Um conteúdo bem gostoso de se estudar. Então, enquanto você vai buscando seu livro, a Pro já vai apresentando aqui para vocês um pouquinho sobre essa revisão do assunto da aula passada. Então, na aula passada, nós estudamos sobre os astros. O que são astros? Astros é tudo aquilo que gira em torno do espaço. O Sol, as estrelas, os outros planetas, os satélites. Falei também que tem dois tipos de astro: os astros luminosos, que são aqueles que possuem luz própria, que brilham sozinhos, que nos exemplos aqui nós temos as estrelas e o Sol, que é aparentemente a maior delas, porque está mais próximo da Terra, porém, fica comprovado que ele não é a maior das estrelas. A gente tem essa impressão por ele estar bem próximo do nosso planeta, né? Então, esses são exemplos de astros luminosos. Que os astros iluminados são aqueles astros que não possuem luz própria, não brilham sozinhos, precisam do brilho das estrelas, que no caso o Sol, para ter luz, ok? Se não existisse essa luz das estrelas, esses astros ficariam no escuro. Aqui nós temos o planeta Terra e a Lua, que é o satélite do nosso planeta. Então, a Terra, se não fosse a luz solar ou a luz da energia elétrica, nós ficaríamos no escuro, porque ela não possui luz própria. O satélite da Terra, que no caso é a Lua, também não possui luz própria, ela reflete o brilho do Sol. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse satélite, que é a Lua, ok? Só um instante. Agora você vai pegar o seu livro lá na página 112. Na página 112, nós vamos estudar um pouquinho sobre os planetas do sistema solar. Essa imagem aqui, se você pegar todos os livros de ciência, observar na internet, vocês vão conseguir visualizar essa mesma imagem em diversas fontes. Aqui nós temos o Sol e todos os planetas que fazem parte desse sistema, né? Que ficam próximos ou um pouco distantes desse Sol. No total, são 8. Entre eles está a Terra. Então, nós temos aqui o Sol, que é a estrela que brilha só, que é um astro luminoso, e temos os planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Uns mais próximos, outros mais distantes, mas todos eles compõem o sistema solar. Os planetas mais próximos do Sol, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles têm a superfície rochosa, isto é, formado por rochas, portanto, são denominados planetas rochosos. Então, gente, esses 4 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, possuem superfícies com pedra, onde se houvesse vida em todos eles, se a gente conseguisse chegar a todos eles, a gente teria onde pisar. São pedras, rochas, são chamados de planetas rochosos. Os planetas mais distantes do Sol, que no caso é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são formados de gases, são os planetas gasosos. Eles não têm pedras, não possuem rochas, não tem onde a gente pisar. Eles são chamados de planetas gasosos, ok? Então, 4 deles são rochosos e 4 deles são gasosos. Todos os planetas do sistema solar, eles giram em torno de si mesmo e, ao mesmo tempo, se movimentam ao redor do Sol. Façam de conta que aqui a minha mão é o Sol. Então, todos esses planetas, eles giram ao redor do Sol, eles fazem esse movimento. E também eles giram em torno deles mesmos, fazendo essa movimentação aqui, ok? Os planetas rochosos são menores que os planetas gasosos.
O maior planeta é Júpiter e o menor é Mercúrio. Então, temos aqui, ó, Mercúrio, o menor, e Júpiter, o maior. Se você observar a imagem, você sabe quem é o menor, quem é o maior, qual é o mais próximo, qual é o mais distante do Sol. No sistema solar são encontrados também diversos satélites naturais, que são corpos celestes iluminados. Então, satélites são corpos celestes que são iluminados. Eles não possuem a luz própria, eles recebem a luz das estrelas, que no caso é o Sol. Ou seja, não possuem luz própria. Eles giram ao redor de outros astros. A Terra possui apenas um satélite natural, que é a Lua. Os planetas mais gasosos possuem muitos satélites naturais. No caso, a Terra é um planeta rochoso, que tem rochas, então ela possui apenas um satélite natural, que é a Lua. Já os planetas gasosos, formados por gases, eles possuem mais de um satélite natural. Os planetas, as estrelas e diversos outros astros formam as galáxias. Os corpos celestes que fazem parte do sistema solar estão na galáxia chamada, conhecida como Via Láctea. Aqui nós temos um exemplo de uma Via Láctea, né? É uma foto em que aparecem todos os astros. Observe que tem pontos maiores, pontos menores, pontos mais brilhosos, pontos menos brilhosos, né? A gente também consegue observar que ainda existe a luz solar aqui de forma bem amena, né? Como se ele estivesse se pondo, indo embora nessa imagem, ok? Então, isso aqui é a Via Láctea. Eu e o mundo. Imagine que você está observando o céu noturno e consegue ver muitos pontos brilhantes no céu. Você saberia diferenciar uma estrela de um planeta? Leia o texto a seguir. Na aula passada, ao pedir que vocês observassem o céu durante a noite, eu disse que vocês conseguiriam ver isso com mais clareza, né? Como é que a gente diferencia uma estrela de um planeta? São apenas 5 os planetas que podemos enxergar aqui na Terra, sem o auxílio de equipamentos, que no caso binóculos, microscópios, né? Então nós conseguimos ver a olho nu Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Procurá-los no céu exige um pouco mais de prática, mas o ideal é buscar um local bem escuro. Assim fica mais fácil de enxergar os pontinhos de luz no firmamento. Para não confundir planetas com estrelas, vale saber que, enquanto os primeiros repetem um brilho fixo, as estrelas ficam piscando, ou conforme o vocabulário utilizado em astronomia, elas ficam cintilantes. Então, na aula passada, eu expliquei para você que quando você estivesse observando o céu à noite, você iria ver pontos que brilhavam e pontos que brilhavam, mas que ficavam piscando. São pontos fixos e pontos que piscam. Os que piscam são as estrelas. Aqueles pontos que ficam apenas brilhando, mais parado, são os planetas. Então, quando você observar lá o céu noturno, aí tem lá, você viu lá um pontinho piscando, aí você vai lembrar. Rita diz que esses que piscam são as estrelas. E tem um pontinho fixo, parado, que não pisca. A Rita diz que esses são os planetas, porém dá para você fazer a diferença dos dois. Mas para isso será necessário que você observe o céu noturno, para facilitar a sua visualização. Aí aqui diz mais uma vez, né, que agora você já sabe como fazer essa diferença, né? Convida lá o papai, a mamãe, as pessoas que estão próximas a você, que pode ficar ao seu lado nesse momento, né? Porque nós sabemos que precisamos fazer esse isolamento, mas se você está em casa com as pessoas que estiverem na sua casa, você pode convidar para observar esse céu mais uma vez. Quanto mais se observa, mais se aprende. E geralmente eu peço que vocês observem à noite, porque durante o dia, como a luz do sol ela é muito forte, acaba tirando um pouco da visibilidade, né, no nosso olhar. Mas também merece ser apreciado, sim, esse céu durante o dia, para ver o quanto brilha esse sol que nós temos, né? Então, vai lá, convida o papai, a mamãe, ou o seu responsável aí, faz essa observação. Agora a gente vai estudar um pouquinho as fases da Lua. A Lua é o satélite natural da Terra, ela gira em torno da Terra. Ela é
único satélite que nós temos. Ela é um astro iluminado, ou seja, ela não possui luz própria, ela reflete a luz que recebe do Sol. A Lua se movimenta ao redor da Terra, e é durante esse movimento que podemos observar as chamadas fases da Lua. As fases da Lua estão relacionadas com a parte iluminada que conseguimos ver da Terra. Cada fase da Lua dura cerca de 7 dias, isto é, o tempo de uma semana. A cada dia, as mudanças na iluminação da Lua podem ser percebidas pelas pessoas. Veja as imagens que representam as 4 principais fases da Lua e o nome dado a cada uma delas. Então, gente, são 4 fases da Lua. Cada uma delas dura em torno de 7 dias, ou seja, uma semana. E essa fase vai de acordo com a parte visível dela, do brilho que ela recebe do Sol. No caso aqui, nós temos lua nova, lua quarto crescente, lua cheia, lua quarto minguante. A lua nova, gente, é aquela fase em que ela não aparece, que ela não recebe a luz do Sol, então você quase nem vê, ou chega a não ver. É chamado de lua nova, ela fica no escuro. Dura em torno de 7 dias a fase da lua nova. Depois que passa os 7 dias, nós encaminhamos para a lua quarto crescente. É a lua em que só uma parte dela é visualizada, a outra parte fica no escuro. No caso aqui, a parte esquerda fica clara e a parte direita fica escuro. Essa fase também dura 7 dias, até que comece a próxima fase. Na fase da lua cheia, ela, para mim, é a mais bonita, né? É onde ela fica bem brilhosa, bem vistosa. Você enxerga de qualquer ponto da cidade. É aquela fase em que a luz está enorme, muito acesa. Ela recebe luz no seu completo, né? Ela recebe luz do sol por completo. Dura também em torno de 7 dias. E depois nós temos a fase do quarto minguante, que também é uma fase em que aparece apenas uma parte da lua iluminada, e aqui no caso é a parte direita. Então, gente, cada uma dessas partes dura em torno de uma semana, 7 dias. Se você observar o calendário, em alguns deles dizem que fase da lua está naquele dia que você está observando e por quanto tempo vai durar. Então, lá no calendário diz lua cheia da semana tal a semana tal. Então, não são todos os calendários, mas alguns sim, alguns você consegue identificar, caso você não consiga perceber olhando diretamente para essa lua, certo? Os horários da lua no céu. Mesmo no período diurno, ou seja, durante o dia, a lua é vista no céu. Por ser um satélite natural da Terra, a lua está sempre em movimento ao redor do nosso planeta, mas só conseguimos vê-la no céu quando ela reflete a luz que recebe do Sol. Os horários em que a lua é visível para nós mudam de acordo com as fases. Nas fases crescente e minguante, a lua é vista no período do dia. Já nas fases de lua cheia, ela surge no início da noite. Existem também calendários que indicam qual é o dia em que a lua mudará de fase, como eu acabei de explicar, né? Então, tem luas que elas conseguem ser vistas durante o dia, já tem lua que é melhor para ver durante a noite, que no caso a lua cheia, né? Que fica muito bonita. Então, o que é que você vai fazer com uma atividade de casa na página 115? Você vai ler aqui cada uma das fases da lua e vai fazer o desenho da lua cheia, da lua quarto minguante, da lua nova e da lua quarto crescente, como é que ela fica visível no céu. Ah, é toda iluminada? É só uma parte? É a parte direita? É a parte esquerda que está iluminada? Então, você vai fazer o desenho das fases da Lua. Se você tiver dúvida, você olha aqui na página 114, ou se tiver dúvida ainda, você vai olhar em outras fontes, na internet, pesquise em outros livros, ok? Na segunda questão, o que que você vai fazer? Que no caso é a página 116. Procure saber em que fase da Lua está no dia de hoje. Para isso, você pode consultar um calendário ou observar o céu. Registre os dados de acordo com os itens a seguir. Você vai pegar ou um calendário ou olhar diretamente para o céu, se você já conseguir fazer essa identificação.
Você vai me dizer a data em que você está fazendo essa observação, porque se você olhar a lua hoje, você coloca a data de hoje, mas se você só vai fazer essa tarefa amanhã, você coloca a data de amanhã. Então, você vai colocar aqui a data em que você está observando essa lua e qual é a fase da lua em que se encontra. Se ela é uma lua cheia, uma lua nova, uma quarto crescente. Então, você vai me dizer aqui que fase está a lua. Terceira questão. Responda com base no que você aprendeu sobre as fases da lua. Você vai me dizer qual é a diferença entre lua nova e lua cheia. Ah, na lua nova a lua fica assim, toda iluminada, ou só uma parte iluminada. Na lua cheia, toda iluminada, é só uma parte iluminada. Você vai escrever aqui, lua nova, aí diz como é que fica a lua. Lua cheia, escreve como é que fica a lua. Se ela está toda iluminada ou só uma parte dela ou não está iluminada. Eu quero saber as duas fases. B. Identifique a fase que antecede a lua cheia. Você vai me dizer que fase da lua vem antes da lua cheia e como é que fica essa lua nessa fase. Se ela fica toda iluminada, se é só uma parte, se não fica iluminada de jeito nenhum. Na C, identifique a fase que antecede a lua nova. Antecede a que vem antes. Então, antes da lua nova, qual é a fase da lua que vem? E como é que fica essa lua? Quarta e última questão da página 116. Aqui nós temos um desenho onde tem a lua e o mar, né? Uma água aqui do mar. Você observa que na água está refletindo a luz dessa lua. Explique como é possível ver o reflexo da lua na água, já que ela é um astro iluminado. Gente, por que será que aqui na água a gente consegue ver o brilho dessa lua? Porque ela é um astro iluminado pelo sol, né? Então você vai explicar aqui por quê. Ai, será que é porque ela está iluminada pelo sol e nesse dia o sol está bem forte batendo na lua? Ah, é porque ela está lua cheia, então ela está por completo iluminada. Você vai me dizer que por que é que essa lua, o reflexo dessa lua bate na água, de acordo com o estudo que a gente vem fazendo, ok? Pronto, então, para a aula de hoje, era esse conteúdo. A Pro queria continuar o assunto da aula passada, estudando sobre os astros. Você vai continuar sendo cientista da vez, vai continuar chamando o papai, a mamãe, e quem você puder, para estar observando esse céu, para estar observando as faces da lua. Capricha nos desenhos, capricha na tarefa, e um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula.